Diego, olha, primeiro de mais nada, festejar a ditadura é que nem festejar um genocídio, ou festejar crimes contra a humanidade, né? Eu não diria que só pessoas muito doentes fazem isso, porque tem muita gente que ganhou muito dinheiro com a ditadura. Ah, na ditadura não tinha corrupção. Tinha. A única diferença é que quem denunciasse morria, né? Ou sofria tortura, né? Ou aparecia enforcado, suicidado, como se falava, né? Agora, Diego, os militares da ativa no regabof do clube militar afrontam o comandante do exército. O Tomás Ribeiro Paiva deixou claro que não era para ter nenhuma comemoração por parte de militares da ativa, ou seja, aqueles que não estão aposentados, nem aqueles que foram afastados. Ok, o clube militar é um clube civil, é fato, é uma ONG, é um clube civil. Mas, então, os militares de pijama, os chamados militares de pijama, ou seja, os militares da reserva, eles podem fazer qualquer coisa, por mais bizarra, medonha e abjeta que seja. Estamos num país livre, contanto que eles não peçam, eles não firam os direitos de outra pessoa, eles podem, no cantinho deles, numa sala fechada, fazer o que eles quiserem. Mas não os da ativa. Os da ativa precisam responder ao comando do Exército. E matéria que do UOL deixou bem claro que havia militares da ativa no Regabof celebrando o 31 de março, celebrando o golpe militar no clube militar. Então a gente espera que dessa forma, né, o comando do Exército que prometeu punir, puna de fato, porque isso aí é insubordinação. Né? É claro que nos últimos anos o Brasil conviveu, né, foi governado por um militar que era considerado um mau militar, inclusive por Ernesto Geisel, né, da ditadura, né, que governou o Brasil, que era Jair Bolsonaro. Foi considerado por Ernesto Geisel como um mau militar, né, um militar insubordinado no sentido, no péssimo sentido da palavra. Agora, o clube militar onde aconteceu esse regabof, não é novidade também que eles apoiam o golpe. Eles recentemente soltaram uma nota, o presidente do clube militar, defendendo o Daniel Silveira, sim, aquele ex-deputado que hoje está preso, que foi condenado por ameaçar, né, por conclamar violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha o tipo da pessoa. E também a revista do próprio Clube Militar celebrava os atos golpistas na frente dos quartéis, atos esses que pariram, né, o ato do 8 de janeiro, como você bem colocou, aquele mega ato golpista lá em Brasília. Né? Então, é uma tristeza, mas a gente espera que o próprio Exército puna os seus insubordinados que participaram da celebração de um golpe militar. Você escreveu hoje, né, que os militares nos devem uma autocrítica, desde o golpe à tentativa agora, né, esse evento ali bizarro de 8 de janeiro. Não, é verdade, Diego. Olha, do golpe de 64 até a tentativa de golpe de 2023, os militares devem ao restante da população brasileira uma autocrítica. Se caso 5% de toda a energia que foi gasta nos últimos anos exigindo que o PT fizesse uma autocrítica justa, uma autocrítica sobre os escândalos de corrupção que aconteceram durante suas gestões, se só 5% dessa energia tivesse sido empregada em exigir que os militares também fizessem uma autocrítica com relação ao golpe de 64, a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 não teria acontecido. Eles não teriam, de forma promíscua, se relacionado com o governo Jair Bolsonaro em troca de coisas como aumento de salário, como facilidades da reforma da Previdência, como carguinhos na esplanada, como proximidade do poder. Eles não teriam feito isso, eles teriam feito repensar e lembrar da importância das Forças Armadas permanecerem independentes de um governo. Mas não foi o que aconteceu. Os militares, infelizmente, Diego, eles não aproveitaram a chance dada pela Comissão da Verdade durante o governo Dilma Rousseff para fazer uma autocrítica pública e refundar a relação com os civis. Pelo contrário, eles encararam nessa Comissão da Verdade uma espécie de afronta à instituição, declararam guerra ao PT, declararam tudo mais, e por aí vai, todo mundo sabe o que aconteceu de resto, o tweet do Vilas Boas, durante o governo militar, militares fazendo pressão sobre civis, durante as eleições, militares pagando um papelzinho ridículo de produzir material para o Bolsonaro atacar as urnas eletrônicas, depois da derrota, militares defendendo golpistas na frente de quartéis, chamando de manifestantes, né, simplesmente manifestantes. Então temos muito aí. Depois, militares, depois no 8 de janeiro, fazendo o quê?
protegendo os golpistas que haviam depredado o Palácio do Planalto, fazendo um corredor para eles pudessem escapar da polícia. E depois, com 2 tanques, 2 blindados, na frente do quartel-general do Exército, proibindo a polícia de entrar no acampamento golpista que estava na frente do QG para prender aqueles que tinham depredado. Então, a gente espera, Diego, que o Exército faça sua autocrítica com relação a 64, porque exatamente o que a gente ouviu, essas torturas, por exemplo, que o Ivan Valente sofreu, continua acontecendo nas periferias das grandes cidades, né? Não mais necessariamente pelas mãos de soldados do Exército, mas pela mão dos seus herdeiros, soldados das polícias militares, exatamente porque o Brasil não fez essa autocrítica. E que ele faça uma autocrítica com relação ao seu papel promíscuo com governos. É importantíssimo as Forças Armadas, elas não podem se sujeitar novamente ao que se sujeitaram durante o governo Jair Bolsonaro.